Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Descomplica ETEC. Meu nome é Fabiano Araújo e eu serei seu professor aqui no canal do YouTube. Hoje estamos dando prosseguimento a mais um vídeo da série Perfil da Prova da ETEC. Essa série é muito importante que você acompanhe todos os vídeos para entender como é o perfil da prova, quais são as questões mais exigidas, como é classificada cada questão da ETEC. Para você que chegou agora nesse vídeo, eu sugiro que você procure a aula 1 para que você possa entender a sequência das aulas que falam a respeito do perfil da prova da ETEC. Então, sem mais demora, bora pro vídeo! Vamos lá, pessoal. Então, olha só, não só para a prova da ETEC, pessoal, para qualquer prova que você vai prestar, quando você tiver com maioridade, com certeza você vai prestar concurso público. O primeiro passo que você tem que saber é conhecer a prova. A gente chama banca examinadora. Na primeira aula, então, a gente já falou de alguns assuntos pertinentes da prova, principalmente do contexto geral dela, e a gente parou naquelas classificações das questões, tá? Então a gente vai agora prosseguir o assunto. Então vamos lá. Aulão 2, conhecendo as questões da ETEC. Na verdade, esse conhecendo as questões da ETEC não é ainda sobre contextualização das disciplinas. Na verdade, agora é a classificação com que a ETEC trabalha com cada questão, tá? Então vamos lá, ó. Para estabelecer critérios para desempates, a banca da ETEC coloca peso e classificação em cada questão, tá? Isso estava na aula passada demonstrado ali debaixo do gabarito, tá? Então eu vou repetir o slide aqui, ó. Então aqui a gente tem o gabarito oficial, no caso da prova da ETEC para ingresso do primeiro semestre de 2020. E aqui eles publicam com esses critérios para desempate para que o aluno possa entender como que é feito esse critério. Então eu ampliei aqui e aqui está o slide reproduzido da aula passada. O que a gente tinha entendido? Que metade da prova a ETEC classificou como C1. A classificação das questões C1 são questões que vão exigir diretamente conhecimento prático, conhecimento teórico, conhecimento de aplicação de fórmula, conhecimento de contextualização histórica. Todas as outras questões, né? Então, ó, questão classificada como C2, C3, C4 e C5 não pede diretamente um conhecimento prévio, tá? Isso que a gente tinha visto na aula passada, ok? Vamos lá. Eu printei aqui nesse próximo slide uma outra prova do primeiro semestre de 2018. Olha aqui. E mesma coisa, 25 questões. Às vezes, pessoal, varia, vai para 23, às vezes é até mais, tá? Eu já vi prova que tinha 30 questões classificadas como C1, tá? Então a gente poderia dizer que essa prova, nesse ano, né, no ano em que caiu essas 30 questões classificadas como C1, é uma prova com peso mais difícil, tá? Quanto menor a quantidade de questões classificadas como C1 tiver na sua prova, mais fácil ela será. Por quê? Porque são menos questões exigindo conhecimento desenvolvido diretamente no ensino fundamental. Tudo bem? Então, vou voltar ao slide, ó. Então, na prova de primeiro semestre de 2020, 25 questões C1, 11 C2, 4 C3, 2 C4, 8 C5. Para a prova de 2018, 25 questões C1, 11 C2, 5 C3, 4 C4, 5 C5. Então aqui eu coloquei num gráfico para vocês enxergarem de maneira mais didática a classificação, né? Então aqui eu tenho na primeira barra, então em todos os gráficos eu tenho sequencialmente questões C1, C2, C3, C4 e C5, tá? Então isso aqui é para você perceber o seguinte, que 2020, 19, 18, 17, 16, todas as provas vieram com questões classificadas como C1
em maior quantidade na prova, ok? Então aqui, ó, em 2020 temos aqui 25 questões, ó, em 2019 33 questões, em 2018 25 questões, 2017 22 questões, 2016 26 questões, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês enxergarem aqui é isso aqui, ó. Então, ó, 50% da prova, no caso nosso do vestibulinho 2020, são com questões que você realmente teria que saber algum conhecimento. Mas não é para isso que eu quero chamar a atenção. Eu quero chamar a sua atenção para os outros 50%. Olha aqui. Os outros 50% são daquelas questões em que você vai ter que interpretar um gráfico, interpretar uma charge, interpretar uma tabela, compreender um texto, retirar do próprio texto a resposta correta. Então, por mais que você... professor, seguinte, eu não lembro, faz tempo que eu saí da escola. Por quê? Porque tem pessoas que vai prestar o ensino técnico que já terminou o ensino médio, ele quer só fazer o curso técnico. Então, faz tempo, eu não lembro. Mesmo que você vá fazer uma prova dessa, 50% dela você já teria condição de fazer só com o seu conhecimento de interpretação de informação. O miserável é um gênio! É para isso que eu estou chamando essa atenção, tá? Vou extrapolar esses dados para os próximos gráficos. Então, para a prova do vestibulinho de 2020, 50% de todas as questões C1. Os outros 50%, C2, C3, C4, C5. Para o vestibulinho de 2019, 66% C1, 44% o restante da prova. O vestibulinho de 2018, 50% C1, o restante C2, C3, C4, C5. Para 2017, pessoal, foi então uma prova muito mais fácil do que de 2019, por exemplo. Porque em 2017, as questões que exigiam de você um conhecimento desenvolvido durante o ensino fundamental, um conhecimento direto, só exigiu o quê? 44% de toda a prova. 66% da prova foi distribuído em questões de interpretação de texto, compreensão de texto, interpretação de tabela, charges e tirinhas, por aí vai. Vestibulinho de 2016... 48%, 52%. Entenderam, pessoal? Então, o perfil da prova da ETEC você começa a entender por aqui. Tá? Ela não é inteira questões difíceis, não. Né? E outra, mesmo dentro do rol das questões C1, que exigem de você conhecimento prévio, dentro destas questões ainda tem as complexidades. Tem questões que são bem complexas, tem questões que são moderadamente complexas e tem questões mais fáceis, mesmo dentro das questões C1, ok? Então vamos lá, olha só. Questões classificadas como C1. Aplicar conhecimento, tá? Então eu grifei aqui, ó, aplicar conhecimento, que é o núcleo de cada classificação de questão. Então a C1 é aplicar conhecimento, desenvolvidos no ensino fundamental, para a compreensão da realidade e para a resolução dos problemas. Aplicar o conhecimento. Então, você estudou corpo humano, você vai ter que aplicar o conhecimento. Como? Saber como que é o sistema circulatório, saber como que é o sistema digestório. Em matemática, saber aplicar o teorema de Pitágoras. Em história, saber localizar o período, por exemplo, do feudalismo, características que levaram à queda do Império Romano. Em física, calcular a velocidade de um automóvel num movimento uniformemente variado. Em química, fazer o cálculo da densidade de uma substância, reconhecer uma substância se ela é básica, se ela é ácida, se ela é um óxido, se ela é um sal, tá? Isso é aplicar conhecimento, tá, pessoal? Então, questões C1 é saber o que é, saber calcular, saber desenvolver a partir de um conhecimento. Questões C2. Então, eu grifei interpretar, porque interpretar é o núcleo da exigência das questões C2. Então, interpretar diferentes tipos de textos,
como crônicas, poesias, charge, tabela, gráfico, mapas, imagens e outras formas de representação. Então, qual que é o núcleo da questão? Interpretar. Isso entra para todo tipo de demonstração de informação. Pode ser um texto, pode ser uma tabela, pode ser um gráfico, pode ser um mapa. Questões C3, qual que é o núcleo dela? É analisar. Então, analisar criticamente argumentos apresentados nas questões, tá? Aqui, pessoal, esse analisar provavelmente pode estar inserido em questões que tenha o perfil ideológico da prova, que é o perfil ideológico da prova da ETEC, que é aquele perfil mais social, aquele perfil voltado para a sustentabilidade. Questões C4. Reconhecer e relacionar diferentes formas de linguagens, abordagens e técnicas de comunicação e expressão. Reconhecer e relacionar. E questões classificadas como C5. Avaliar critérios estabelecidos. Avaliar ações e resoluções de acordo com critérios estabelecidos. Qual que é o núcleo? É avaliar e obedecer a critérios. São questões que você tem que seguir o que o enunciado está pedindo para você fazer. Então, o que tudo isso significa? Significa, pessoal, que na média, metade da prova da ETEC você não precisa saber conteúdo. Isso implica dizer, pessoal, que todos vocês trazem uma bagagem de conhecimento durante anos de estudo. Então, o que eu quero falar para vocês é que se vocês pegarem os temas que mais caem na ETEC, os temas mais recorrentes da ETEC, esses temas que a gente ensina, que a gente fala aqui no canal, e estudar um pouco esses temas, que não deve passar mais do que 40, 50 temas. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Abraço para todo mundo. Você nunca assistiu Naruto? Poxa. Fica aí só jogando Minecraft. Nunca assistiu Naruto? Dragon Ball? Nossa. Vou falar o que pra você? Não falar nada, né? Sharingan. Deixa quieto.